passar aqui para vocês, fazer 3 aplicações. Se você estiver anotando, anote aí. 3 ensinamentos, primeiro, sobre a vida de João Batista. Quais são 3 princípios, 3 ensinamentos que João Batista nos traz através desse texto? Por que primeiro vamos analisar João Batista? Porque a palavra mostra aqui algumas coisas importantes sobre ele. E vamos lembrar também que o próprio Jesus, ao se referir a João Batista, ele falou o seguinte: dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista. E vamos lembrar que dos nascidos de mulher teve muita gente boa. Dos nascidos de mulher teve Moisés, teve Davi, teve a própria Maria. E João, então, Jesus fala assim: dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista. Então vamos lá para a nossa primeira etapa dessa meditação da noite. E ela se dá do verso 19 ao 28. E eu queria então repartir 3 princípios com base na vida de João Batista. O primeiro princípio é: Deus não nos criou para performar. Deus não nos criou para corresponder às expectativas das pessoas. Deus nos criou para corresponder ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então vamos entender isso no texto. O primeiro versículo diz assim, que fariseus, líderes, pessoas que conheciam a palavra, que conheciam as leis, grandioso, gente grande, gente poderosa, foi enviada numa comitiva até João Batista, porque João Batista, ele estava tendo legiões de discípulos seguindo ele. Ele estava se tornando uma pessoa muito conhecida. Então os líderes religiosos mandaram uma comitiva para perguntar o que para João Batista? Quem tu és? Quem você é? E aí João Batista então, ele responde assim, verso 20: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Daí eles pegam e perguntam para ele: você então é Elias? E ele fala: não sou Elias. Também não sou Elias. E daí eles perguntam para ele: então você é o profeta? E ele fala: não sou também o profeta. Eu não sou nada do que vocês estão esperando que eu seja. E aí, no verso 22, ele diz assim: então o que você diz a respeito de você mesmo? 23, eu sou somente a voz que clama no deserto: endireitai, preparai o caminho para o Senhor. Querido, a primeira coisa importante que João nos ensina: não queira viver a vida para corresponder à expectativa das pessoas. João, ele resistiu corresponder à expectativa daquelas pessoas. Perguntaram para ele: você é o Cristo? Ele falou: não, não sou. Vocês já imaginaram? Ele poderia ter assumido uma posição de liderança ali. Ele poderia ter enganado muita gente. Mas João Batista, ele sabia muito bem quem ele era. E ele não estava aqui nesse mundo para corresponder à expectativa daqueles homens. Ele não estava aqui nesse mundo para corresponder à expectativa dos outros. Ele estava aqui para corresponder ao chamado de Deus para a vida dele. Querido, corresponder à expectativa das pessoas pode ser algo muito estressante. Deus não te chamou para isso. Eu tenho um amor enorme pela Elaine. Ela é minha esposa. Essa semana fizemos 33 anos de casado. Mas eu não vivo para corresponder às expectativas dela. Eu vivo para agradar a Deus. Eu procuro agradá-la,
mas ela não é Deus na minha vida. Eu procuro fazer o melhor para a igreja, mas de fato e de verdade, eu não estou aqui para corresponder à sua expectativa. O meu compromisso nesse púlpito não é com você. O meu compromisso é com Deus e com o meu chamado com a palavra dele. Porque tudo aquilo que você coloca e que você elege como a pessoa que você quer corresponder e agradar, isso se tornou um ídolo na sua vida. Um falso Deus. Porque se você vive para agradar aquela pessoa se tornou o quê? Deus na sua vida. E Deus só existe um. Por isso que o próprio Jesus falou assim: ame a Deus sobre todas as, e ao próximo como a ti mesmo. Devemos amar uns aos outros. Eu vi essa semana a história de uma artista que os mais antigos, como eu, vão lembrar. E ela se chamava Karen Carpenter. E era do grupo, quando eu era criança, que chamava os Carpenters. Alguém já ouviu falar desse grupo? Os Carpenters. Era uma família que tinha uma banda. E a Karen Carpenter, em 1975, essa banda explodiu. A maioria acho que nem tinha nascido. Mas os Carpenters explodiram. E a Karen, ela era baterista, e eu estava aprendendo a tocar bateria, e eu ficava doido de ver, e ela era muito boa, e ela tocava bateria e cantava, que eram as duas coisas que eu queria fazer, e depois acabei fazendo, por muitos anos. De vez em quando, quando o líder da música deixa, eu faço. Vocês veem que quando me deixam tocar na minha igreja, eu vou. E a Karen, ela explodiu nos Estados Unidos, e fez um sucesso tremendo. 8 anos depois ela morreu, de anorexia nervosa. E o diagnóstico dela, ela morreu porque ela queria corresponder à expectativa da sociedade, à expectativa de magreza. Ela queria ser perfeita e continuar fazendo sucesso, continuar compondo. Querido, Deus te criou com um propósito. Deus não criou você para corresponder, para performar a esse mundo. Deus te criou para servir a Ele. João resistiu, e isso é admirável. João não se importava em desagradar a sociedade. João não se importava em desagradar os religiosos. Você é o Messias? Não, não sou. Você é Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não, não sou. Mas você não é nada então? Não, eu só sou uma coisa. Eu sou a voz que anuncia o profeta. Ele se colocou no lugar dele. E ele pegou e falou assim: eu sou a voz que clama no deserto. Aquela que o profeta Isaías anunciou. Ou seja, querido, aquilo que você é, está no coração de Deus. Deus sabe quem você é. E você encontra a sua identidade nele. E é interessante que aí vem o segundo ponto. Sobre o segundo ensinamento, se você estiver anotando. O primeiro é: você não nasceu para agradar a sociedade, nem atender às expectativas das pessoas. E o segundo é a humildade de João Batista. Olha só, ele diz assim: respondeu-lhe João, verso 26, meu querido. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vocês está um que vocês não conhecem. Vocês não estão conhecendo ele. Ele vem após mim, o qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Querido, a segunda coisa importante que João Batista nos ensina é a humildade. A humildade é a mãe das virtudes. Deus espera que nós sejamos humildes. João Batista,
ele resistiu ser igual a Cristo. Ele não aceitou a glória. Ele falou assim: não, eu não sou nada disso que vocês estão dizendo. Sabe o que eu sou? Aquele que vai anunciar um que está no meio de vocês. E eu não sou digno de ajoelhado desatar as correias das sandálias desse homem. Eu não sou digno. A humildade é a característica do cristão. Sabe, queridos, não busque a própria glória. Ele não buscou o reconhecimento. Ele resistiu o reconhecimento. E eram autoridades. E ele resistiu, ele falou assim: não, não, não. Não está em mim. Está vindo. O número 1 está vindo, não sou eu. Resista à glória. Resista a resistir o aplauso. A glória é de Cristo. Os maiores homens de Deus são aqueles que sabem repassar a glória para Deus. A glória é de Deus, é toda dele. E ele não reparte a glória conosco. Se eu quiser parte da glória de Deus, eu não vou ter nada. Porque a glória é só dele. Amém? E João Batista nos ensina isso. Eu anotei uma frase aqui no comentário bíblico. Se você estiver anotando, anote isso. Diante da morte, querido, no final das contas, no final da história da nossa vida, diante da morte ou diante do trono de Deus, a nossa vida parecerá uma extensa lista de imperfeições. Nós mesmos seremos nada e Cristo será tudo o que nós temos. Eu e você temos que aprender a ser humildes, porque no final das contas, diante do trono de Deus ou diante da morte, a nossa vida, ela vai parecer uma lista de defeitos, de imperfeições, e nós não vamos ter nada para oferecer, a não ser o sangue de Cristo, de quem creu no Cordeiro e recebeu o perdão dos seus pecados. A única coisa que eu e você temos como garantia é o sangue de Cristo na nossa cabeça. De fato e de verdade, Deus não se importa com o que você conquista. Deus não se importa se você tem uma vida boa ou ruim. Eu vou chocar você, mas é a palavra de Deus. Deus não quer saber tudo que você é capaz. Só vai importar uma coisa, porque quando está no leito de morte, você não é capaz de nada. Você não tem mais nada. E tudo que você conquistou, você não levará. Então, nada do que você conquista, do que você crê, do que você quer nesse mundo, ou do que você acha que é uma vida bacana, isso é esterco. A única coisa que vai sobrar é se com você está o sangue do Cordeiro sobre a sua alma. Só isso. Você não tem mais nada. Entenda isso. João Batista sabia isso. Ele não recebeu a glória, porque ele sabia que ele não tinha glória. Eu e você não temos nada. E não teremos nada. Viemos nu do ventre da nossa mãe. E voltaremos nu. Não importa se você prosperou. Não importa se você foi curado. Não importa. Não importa se você tem um bom casamento. Existem homens de Deus que tiveram casamentos que foram uma porcaria, mas sobreviveram. Foram fiéis até o final. E foram salvos. Não importa se você tem uma saúde boa ou ruim. Porque tem gente doente que é gente de Deus. Não importa se você viveu muito ou viveu pouco. No final, querido, só vai importar o sangue de Cristo. Quem tiver o sangue do Cordeiro está salvo. Quem não tiver está condenado. É urgente. É urgente que você e eu paremos de nos preocupar com bobagens. Porque a porta da misericórdia e da salvação não estará aberta para sempre.
A janela da graça está aberta hoje e Jesus está entre nós, passeando e oferecendo o seu sangue. E nós estamos dormindo como igreja, correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de besteiras, correndo atrás de resultados nesse mundo, de performar para esse mundo. Não vai servir para nada. Tudo que você conquistou nesse mundo não vai servir para nada. É um choque de realidade, mas nós precisamos entender. Se você passar no velório agora, você vai entender isso. Queridos, terceiro aprendizado de João. Ele vira para aquele povo. E esse povo que veio visitar João, não era qualquer povo. Esse povo eram fariseus. Eram pessoas que conheciam a lei. Eram religiosos. Eram conhecedores da religião da época, doutores da religião. E João Batista vira para eles e fala assim: entre vocês, verso 26, Vinícius, no meio de vocês está quem vós não o quê? Conheceis. Vocês conhecem a lei, vocês conhecem, vocês vão na igreja, vocês conhecem as regras, vocês conhecem os ritos religiosos, mas vocês não estão conhecendo aquele que está passeando no meio de vocês, o Cristo vivo, a porta da graça. Queridos, essa é uma palavra de 2000 anos atrás, que serve para nós hoje. Jesus está aqui entre nós, mas muitos de nós, muitas pessoas que frequentam igrejas, estão como aqueles fariseus, conhecendo ritos, conhecendo, ouvindo palavras, mas não reconhecendo que Cristo está perto, tão perto de nós, e nós não o percebemos. Cristo estava perto dos fariseus e eles não perceberam. Que Deus nos livre disso, de sermos frequentadores de igreja. Frequentar igreja é maravilhoso e é o dever do crente. Você sabia que você deve frequentar a igreja para ser corpo? Igreja não é opcional para o crente. Não é opcional. Cristo é a nossa vida. Cristo está entre nós. E nós temos que abrir os nossos olhos e entender que igreja não é nada se você não reconhecer Cristo na sua vida. Cristo é tudo. Ele está no nosso meio. Conhecemos prazeres, conhecemos dinheiro, conhecemos o mundo, conhecemos os cultos. Cristo no meio de nós. Conhecemos muita coisa nessa terra, mas Cristo mesmo a gente não presta atenção. Ele passa batido. Nós temos que parar e perceber aonde é que nós estamos. E perceber que a oportunidade de conhecer a Cristo não existirá no futuro. Porque Ele vem, Ele vai voltar. Ele veio como um cordeiro, mas Ele vai voltar como um leão. E a oportunidade, muitas vezes, que a gente tem na vida, ela acontece por um tempo limitado. E nós temos que abraçar seriamente a Deus. Você se importa com Cristo? Você busca Cristo mesmo? Ou você acha que vir aqui frequentar um culto e ir embora, você está abençoado pela semana inteira? Não está. Se você não se importa com Cristo, amanhã a sua religião é falsa. Cristo quer saber o que você faz amanhã. E eu. Ele está no meio de nós. Eu queria orar, antes da gente ir para a segunda parte. Queria dar oportunidade para você. Que você em silêncio ore ao Senhor. E peça que Cristo, que o seu coração se abra e que Cristo se revele a você. Ele está no meio de nós.
Amém. Queridos, a segunda parte, João fala sobre Jesus. E ele fala 3 características que revelam Jesus. E a primeira característica está no versículo, a primeira e a segunda. No versículo talvez um dos mais importantes da Bíblia. Um dos versículos mais importantes da Bíblia. Onde, no verso 29, ele fala assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, queridos, talvez essa frase não mexa comigo e com você, porque a gente ouviu tantas vezes essa frase, e o fato de ouvirmos muitas vezes algo, pode ser uma grande cilada na nossa vida, porque banaliza, e nós não entendemos a profundidade disso, e o quanto a nossa vida depende dessa frase. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos entender isso. E a primeira coisa que revela quem é Cristo: Cristo é o Cordeiro de Deus. Queridos, o que é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro que Deus providenciou, o sacrifício para substituir a minha morte e a sua. Você merecia morrer, você é pecador, e eu também. O nosso lugar é a guilhotina, mas alguém morreu por mim e por você. Esse é o Cordeiro do sacrifício. Abra comigo em Gênesis 22, verso 7. Nós vamos ler do 7 ao 13, Vinícius. E essa história conta sobre o sacrifício que Deus pede a Abraão do seu filho Isaque. E Deus pede que ele vá e sacrifique o próprio filho no monte. Aí no caminho, Isaque, o menino, ele fala assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino era acostumado a ver o pai sacrificar. Ele viu o fogo, ele viu a lenha, mas ele não viu o sacrifício. Mal sabia ele, né? O que estava preparado. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele colocou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Abraão pega Isaque, o menino, amarra sobre a lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, tirou o menino de lá, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Querido, olha essa cena. Quando o menino estava ali, preparado, amarrado em cima da lenha, para ser sacrificado, e Abraão se prepara, Deus provê um cordeiro. Deus fala para Abraão: pode parar, eu já sei que você me ama. E aí surge atrás de Abraão um cordeiro. E imagina o menino
ele olha para o cordeiro e ele fala o quê? Eu vou escapar. Imagine o alívio. Eu e você já estivemos amarrados algum dia com alguém com um cutelo para cortar nosso pescoço? Nunca. Mas imagine que isso, na verdade, é o que está acontecendo conosco. Todos nós estávamos amarrados e deitados, prontos para morrer por causa dos nossos pecados. E aí Deus vem e manda um cordeiro. Nós somos tirados daquele lugar e no nosso lugar morre o cordeiro. É isso que Cristo fez por mim e por você. O cordeiro surgiu. Você imagina o alívio daquele menino? Quando ele é tirado, sai e no lugar dele morre quem? O cordeiro. O cordeiro que Deus providenciou. O cordeiro de Deus. Percebe, querido? A importância de Cristo. Cristo nos substituiu na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. E é interessante que a Bíblia também diz que no tabernáculo havia cordeiro. E todos os dias imolava-se o cordeiro pelo pecado do povo de Israel, de manhã e à tarde. Em outra ocasião, por ocasião da saída do povo de Israel do Egito, na Páscoa, matou-se um cordeiro. E quando o anjo do Senhor veio matar os filhos das pessoas que moravam no Egito, ele não matava no umbral da casa, na porta da casa, aonde havia o que? O sangue ali um cordeiro tinha sido morto. Então não vinha a vingança do Senhor. A justiça do Senhor não pegava aquela casa, porque ali estava espargido o sangue do cordeiro. A primeira coisa que a Bíblia nos revela, que João nos revela nesse texto: Jesus é o Cordeiro de Deus. E a segunda coisa, que está no mesmo versículo: ele tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, ele carregou o pecado. Abra comigo em 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Vamos ler junto. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A Bíblia nos diz que o Cordeiro carregou sobre o próprio corpo. Ele não morreu à toa. Ele morreu para carregar os nossos pecados. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante, querido, abra em 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Jesus pagou o preço, e por ser Deus e perfeito, o preço que ele pagou foi suficiente, é suficiente para perdoar os pecados do mundo inteiro. Jesus não morreu por uma raça. Jesus não morreu pelos judeus.
Jesus não morreu pelos orientais. Jesus não morreu pelos negros, pelos brancos. Jesus morreu por toda a humanidade. O sangue dele é suficiente para cobrir o pecado com sobra de toda a humanidade. Porém, o sangue dele é suficiente, mas só é eficaz na vida do que crê. Perceba, o sangue de Cristo é suficiente para perdoar os pecados do mundo todo, mas só é eficaz na vida do que crê. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. É o que a Bíblia diz. Queridos, e é interessante que a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o verbo tirar, ele está num tempo. Eu não sei, porque eu acho que eu faltei da aula de português, eu não sei que tempo que ele está. Mas ele abrange, quando ele fala assim, o Cordeiro tira o pecado do mundo. Ele não quer dizer tirou o pecado do mundo, no passado. Mas Jesus tirou. Ele não quer dizer só que ele está tirando agora o pecado do mundo, mas ele está tirando. E ele, então, querido, ele quer dizer que o Cordeiro tira em qualquer tempo. Ou seja, Jesus perdoou os pecados, ele tira o nosso pecado, ele está tirando o nosso pecado, e ele vai tirar o nosso pecado. Jesus está constantemente exercendo o sacerdócio do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então João fala aqui em 1 João, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Lembre-se, Jesus morreu e ele ressuscitou. E hoje ele está à direita de Deus Pai. E à direita de Deus Pai, o que Romanos 8 diz que Jesus está fazendo lá? Dormindo? O que ele está fazendo, crente? Intercedendo por mim e por você. Ele está tirando o nosso pecado. Jesus eu coloquei aqui, um Salvador perpétuo. Jesus é um Salvador contínuo, perpétuo e incansável. Jesus não para de tirar o pecado daquele que crê. Ele não parou a obra dele quando ele morreu naquela cruz. Ele está agora tirando o nosso pecado. Todos os dias quando pecamos. É por isso que, quando ele esteve aqui no mundo, ele falou assim: a quem quiser me seguir, tome a sua cruz dia após dia. Negue-se a si mesmo, dia após dia, e tome a sua cruz e me siga. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos, a cada dia, do sangue do Cordeiro tirando o nosso pecado. E Ele sabe disso. E nós temos uma natureza. E essa natureza, apesar de sermos crentes, é uma natureza que ela procura oportunidade para nos derrubar. Você está bem, você é crente, mas do nada a sua natureza resolve o quê? Dar as caras. Do nada você pode se tornar um idiota. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não. Por quê? Por quê? Porque do nada a sua carne pode querer te derrubar. E eu vou contar um pecado meu dessa semana. Teve vários, mas esse eu vou contar. E aconteceu um negócio muito ruim, mas vale como experiência. E eu fui para um café com as minhas irmãs, e quando eu estava indo para esse café, estava chegando numa rotatória de carro. E vocês sabem que carro é o lugar da provação do crente, né? Quando ele está dirigindo. E aí eu estava chegando, e do retrovisor eu estava vendo 2 playboys com um carro.
vindo e acelerando e cortando todo mundo para todo lado. E eu estava bem, eu estava em paz, eu estava cantando, indo tomar um café. Do nada, eu resolvi me tornar um idiota. E eu falei assim: eles não vão passar. E eu fechei eles. E enquanto eu pude, eu não deixei eles passarem. Eu segurei eles a rotatória toda, até um ponto que eu teria que ir para um lugar que eu não queria, daí eu os deixei passar. E aí, quando eu terminei de fazer essa obra, o Espírito Santo falou assim comigo: você é tonto? O que você ganhou com isso? Você podia ter batido o carro. E eu fiquei pensando assim: é verdade, existe um idiota aqui dentro. E sempre que o Espírito Santo não está me controlando, eu posso deixar essa porcaria se manifestar. E eu posso falar coisas idiotas. Vocês são como eu, queridos. Do nada você fala uma besteira, você faz uma besteira, você pensa uma besteira. Somos frágeis, somos dependentes do sangue, da graça do Cordeiro. Somos dependentes do Espírito Santo para tudo. E precisamos vigiar e orar em todo o tempo. E aí eu pedi perdão para Deus, falei: Senhor, não precisava, me perdoa. E foi engraçado, agora mais engraçado, que de manhã eu contei esse testemunho. E aí eu fui almoçar, e eu fui passar na mesma rotatória, para pegar a comida. E quando eu cheguei, adivinha o que aconteceu? Outro idiota veio me podar pela direita. Mas dessa vez eu não caí. Amém, irmão? Eu peguei e falei assim: não, pode passar, está tudo em paz. Eu já tinha tomado a minha lição do Espírito Santo. Nós precisamos ficar alertas. Querido, a sua carne, ela está procurando um lugar para te derrubar. O diabo está procurando uma ocasião para roubar a sua bênção, para estragar seu casamento, para estragar uma data importante para você, para estragar uma comunhão sua com seus filhos, para estragar um dia de trabalho. O diabo está como um leão em derredor, procurando um crente desavisado. Cuidado, cuidado. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Queridos, ele tira o pecado. Ele continua tirando o pecado. Lamentações 3, 22 e 23 diz uma coisa muito interessante. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o que, queridos? Porque as suas misericórdias, aleluia, elas não têm, renovam-se a cada, grande é a tua fidelidade. Querido, o que seria de mim e de cada um de nós, se Deus a cada manhã não renovasse sobre nós as misericórdias dele? Porque as misericórdias dele não têm fim, é que nós estamos aqui. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele tirou, ele está tirando e ele vai tirar. E no final das contas, como eu disse, é ele quem vai nos colocar diante do Pai. É o sangue dele, não é mais nada. Não é nada em nós. E por último, verso 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João fala assim: eu batizo com água. O meu batismo é: se arrependam dos seus pecados e mudem de vida, porque vem o Salvador. Esse era o batismo com água, que ele está dizendo. Batismo com água, nesse texto quer dizer batismo de arrependimento.
Ele falou, mas vai vir um, e esse é o que batiza com o Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos ter a certeza de que fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser imersos, batizados, é você mergulhar no Espírito Santo de Deus. Isso é diferente. Existem muitas pessoas que passam pelo batismo, às vezes, batismo nas águas, externo, do batismo do corpo. Mas aqui é o batismo do coração. É ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. É receber a graça transformadora. Como aquele prisioneiro, aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Estava Jesus sendo crucificado e ao lado dele havia um ladrão. E esse ladrão, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus ali. E ele pegou, virou e falou para Jesus: tem misericórdia de mim. Eu entendi que você é o Cordeiro de Deus. Tem misericórdia de mim quando a gente sair daqui. Nós vamos morrer aqui. Tem misericórdia, lembra de mim. E Jesus virou para ele e falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Esse cara não chegou a mergulhar nas águas. Mergulhar nas águas é um requisito bíblico. E você que não foi batizado deve querer ser batizado. Porque é um preceito bíblico. É um sacramento bíblico. Batismo nas águas e ceia é um sacramento instituído pela Bíblia. Porém, querido, não adianta mergulhar na água, mas o coração não ter sido mergulhado na graça do Senhor Jesus. Jesus é o que nos batiza com o Espírito. Jesus é quem moe o nosso coração, quem toca no nosso íntimo e nos transforma. Nós precisamos desse batismo. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Eu gostaria de chamar os músicos e gostaria, se você puder ficar em pé, para nós querido, se você puder, eu não vou pedir para você levantar as mãos, não vou pedir para você vir à frente, mas o recado do Senhor para a sua vida nessa noite, se você puder fechar os seus olhos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está aqui. Ele é o que batiza. Ele é o Cordeiro que veio substituir a mim e a você na morte. Ele é o que nos dá a vida eterna. Ele é o que tem poder para tirar o pecado das nossas vidas. Se você nunca fez essa oração, convide agora. Faça como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus e diga isso a ele. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma, do meu coração. Eu abro agora o meu coração e recebo o Senhor Jesus. Eu te recebo, Cordeiro Santo. Eu não estou feliz comigo mesmo. Eu não vim aqui para ser agradado daquilo que sou, mas eu vim aqui para ir para a cruz, porque não sou feliz comigo, com a minha vida, e eu quero a vida do Cordeiro em mim. Eu quero uma nova vida, eu quero nascer de novo, nascer do Espírito. Eu preciso do Senhor. As portas da salvação estão abertas, querido.
a porta da graça e da misericórdia, do amor do Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou. E esse Cordeiro, ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Por mais sujo que você possa pensar, se você veio aqui e você está com a vida complicada, eu quero te dizer, quanto mais complicado você tiver, mais a obra do Senhor será grande na sua vida, porque o sangue do Cordeiro é capaz de limpar todas as coisas e nos tornar uma nova pessoa. Senhor Jesus, age agora, Espírito Santo, no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos, aqueles que querem, aqueles que creem. Senhor, invade agora os nossos corações com a tua graça, com o teu amor, e traz um novo nascimento em nós, uma nova vida. Nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos substituiu. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria. Amém? Pode se assentar no seu lugar.